Pode deixar de falar porque eleição é domingo e a gente precisa conversar um pouco com vocês. E como eu estava falando lá, além da questão do concurso público que admitiu mulheres e tudo, a gente é a administração que mais criou vagas em creche na história desse município. Só essa semana 400 vagas entre a creche aqui do centro, que é a da Tábua Mirim, né, na rua Cunhabebe, e a creche na Estufa na Ari Vieira e também ainda na Estufa 2, ali na Praça Maracanã. Então são 1.200 vagas criadas, com um detalhe, desterceirizadas e com, as pessoas, os trabalhadores lá concursados. Eu queria, Flávio, que você, a gente já conversou sobre isso, mas que você relatasse um pouco aqui da sua experiência como mãe numa época em que não tinha tanta oferta assim de creche, né, Flávia? Como é que era esse negócio? Então, na minha época era bem difícil. Ou meus filhos ficavam com minha mãe, ou pagava-se para alguém ficar com eles, certo? E aí era muito complicado, porque quando ficava com alguém, se alguém não avisasse para mim que não viria, eu não sairia para trabalhar nesse dia. Porque até chegar na casa da minha mãe, eu já tinha perdido as aulas do dia. Era tudo muito complicado. E eu acho que essas creches, para as mães, foi a salvação. Porque elas podem trabalhar, as crianças são bem assistidas. Muito bem assistidas, eu pude ver em algumas creches. Então eu acho que isso foi um dos maiores benefícios da sua gestão. É por isso que eu estou aqui, para ser sua parceira. Obrigado, Flávia. E olha, gente, a convivência com a educação, com a Secretaria de Educação ao longo do mandato, permite a gente colocar algumas coisas sobre a importância dessa questão das creches. O quanto que isso tem importância, entre vários fatores. O primeiro deles, uma segurança para as mulheres que trabalham, para as mulheres que têm a necessidade de ter uma garantia de segurança para os seus filhos, de boa alimentação, daquele cuidado, aquela proteção mesmo, física, né, para a sua criança. Ao mesmo tempo, o benefício direto, na verdade, que é você não ter que despender nem um centavo do seu salário para poder deixar a sua criança em segurança e iniciando a sua educação, que é, no caso das creches, a primeiríssima infância, que hoje está muito em voga. É você, desde o início do desenvolvimento daquela criança, do seu filho, do seu neto, você ter garantia de que vai ter desenvolvimento motor, vai ter educação nutricional, as crianças vão conviver com outras crianças e ficar mais sociáveis. Então, eu já percebi, Flávio, que além do seu relato, o quanto que isso deu de benefício. E aí você vai para um outro lado, que é da juventude, as mulheres jovens. Né? As mulheres jovens que precisam ou continuar os seus estudos e a gravidez deixar de ser um empecilho para elas, ou que precisam mesmo trabalhar, porque são novas, precisam às vezes ajudar em casa, uma série de fatores. Então, esse benefício da creche, Flávia, ele traz uma série de ganhos, e aí a gente sai um pouco das mulheres, né, e vamos para o desenvolvimento das crianças, que é a construção do futuro dessa cidade. Como é que você vê, por exemplo, o fato de a gente ter essas crianças desde o início assistidas, em relação ao lugar que elas moram, em relação à família que elas estão? Como é que você enxerga um pouco isso? Então, eu acredito que são as crianças que farão o nosso futuro nessa cidade. São as crianças que serão melhor preparadas. Eu acho que elas vão chegar na adolescente com uma outra característica dos nossos adolescentes de hoje. Né? Elas estarão bem mais formadas. Bem mais formadas. Bem mais formadas, com certeza. Pois é, porque quando você pega essas crianças do zero aos 3 anos e oferece para eles isso, é um outro caráter que a gente tem que colocar. Porque a criança vai ali para ser educada, para poder ficar num bom ambiente nesse início do desenvolvimento dela, que a gente já falou aqui. Mas tem um outro caráter, gente, nessa creche, que é uma questão social, que tem a ver com o futuro, mas para uma parte significativa das crianças que vão para a creche, aquele lá é o melhor lugar para ela ficar durante o seu dia, mesmo que a mãe não trabalhe, não é verdade? Exatamente. E, ao mesmo tempo, é o lugar em que ela melhor se alimenta. Então, esse é um dado importantíssimo. E eu quero
Continuando na questão da educação, continuando na questão do futuro, Fábio, que a gente tá para toda a nossa educação, que começa dos 0 anos da creche até o 5º ano, que é o final da etapa 1 do ensino fundamental, nessa fase a gente está alimentando muito bem nossas crianças, uma merenda gostosa, uma merenda saudável, nutritiva. Você já teve a oportunidade de ver a merenda, né? Já sim. Já comprovei. Comprando dos agricultores familiares e tudo mais. E aí, uma outra coisa que é muito importante para mim e para você, que nos une também, o fato de que a gente é atleta, a gente pratica esporte e a gente tem filhos que também praticam, né? E aí, eu queria que você comentasse essa outra situação de como mãe, como você vê as crianças fazendo contraturno escolar com essas atividades que são esportivas. Eu acho que o contraturno escolar veio para idealizar também, não só, mas também a nossa base esportiva da nossa cidade. Nós sabemos hoje que as crianças precisam cada dia mais participar dos esportes dentro da escola e ficar mais tempo dentro da escola, porque a maioria, quando não estão na escola, estão nas ruas, que é uma coisa muito complicada hoje em dia. Então, se a criança está voltada principalmente para a prática esportiva, ela está aprendendo algo para o seu futuro. Eu acho que criança que pratica esporte é criança saudável, é criança feliz. E geralmente são crianças que também agregam a sua família e fazem com que nós sejamos uma cidade mais feliz. Eu acredito no esporte como um meio. Como meio de transformação, de transformação, né? Inclusive das famílias, né, Fábio? Inclusive das famílias. Porque a gente viu no festival que a gente fez de natação, no festival de judô, a adesão dos pais, o orgulho que eles têm de estar E geralmente são esportes que a população não tem acesso, né? O judô é muito difícil das pessoas poderem pagar uma academia para os seus filhos. Eu sei disso. Era só uma escola privada. Era, né? Só escola privada. Eu tive alguns filhos que fizeram judô. Eu sei que é complicado. Natação também, porque nós tínhamos vagas limitadas nesse esporte. Era só através de sorteio. Hoje em dia não. Hoje em dia a educação faz essa parceria de estar trazendo as nossas crianças para a piscina e estar levando. Então eu acho que isso só vem agregar, principalmente para as nossas crianças e para as nossas famílias. Pois é, eu quero colocar para quem está nos assistindo desse orgulho da gente estar investindo na educação e estar tendo uns resultados que são fantásticos, né? Porque eu não tenho dúvida de que essa questão do esporte, gente, e para quem está nos assistindo aqui, vocês não têm ideia do que é você ter 600 crianças de 10 escolas diferentes, municipais, fazendo uma aula de judô, considerado pela coordenação motora, de respeito aos superiores e tudo mais. Então, o ganho que é isso para essa cidade, até a gente chegar no poder, a gente não tinha nem 100 pessoas fazendo judô nessa cidade, numa academia particular. Hoje nós temos 600, abrimos vaga para professor, abrimos vaga para essas crianças, levamos vida para aquelas escolas. E a mesma coisa no Gibi, que é o projeto nosso de basquete, a mesma coisa com o surf nas escolas. Gente, vocês imaginam o que é a gente pegar a nossa escolinha de surf, que sempre existiu, e fazer com que ela seja dinamizada, aumentada, surf, alunos de surf da ensino e dando para as lá com professores qualificados. Ele é buscado na escola junto com monitores, ou seja, como mãe, você ter basquete, surf, natação, capoeira, judô, queimada e atletismo. Nós tivemos um campeonato de atletismo lindo esses dias no Olímpico, né, Flávio? Tivemos uma tocha olímpica aqui. Como é que você, Flávia, consegue enxergar assim em relação a como é instalações, com hoje a gente fazendo isso com criatividade, descentralizando de norte
tem gente fazendo esporte nesse município? Eu acho que para nós, professores de educação física, foi um grande ganho. Porque eu lembro muito bem que quando eu dava aula no Anchieta, vou falar sobre Anchieta, eu fechava a rua, que antigamente era SESP, não sei se você lembra. Hoje é Eu e o meu professor de educação física, o João, nós fechávamos a rua para estarmos fazendo seletiva para as crianças, para quem ia participar nos jogos. Ao redor do quarteirão, fazia, emprestava areia do pessoal aos lados, fazíamos a nossa caixa de areia. Natação, a gente tinha que perguntar para o professor quem fazia natação para a gente colocar os nossos alunos para participar. Basquete a mesma coisa, porque geralmente a gente não tinha a cesta, né? O vôlei não, o vôlei a gente sempre conseguiu assim. E o futebol, a paixão brasileira era mais fácil. Todo mundo jogava. No surf, hoje em dia não. Hoje todo mundo participa. Então é uma coisa muito alegre, muito. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora é só aumentar, sabe? Fazer com que, quem sabe, um dia as nossas escolas estaduais pensem grande, igual a prefeitura pensou. Muito bem. Vai dar certo. E eu quero colocar para vocês que estão nos assistindo aqui, assim, de número. É importante ter número. O contraturno escolar, que é feito na parceria da Secretaria de Esportes com a Secretaria de Educação, que leva as crianças da rede municipal para fazer natação no Marina Salete e no Tubão, e no Nativa, lá na região sul. As crianças para fazer surf no sul, no Perequiaçu e na Praia Grande. O basquete disseminado, o judô em 10 escolas. Você tem ideia do que é você, em 3 anos, colocar 3.000 crianças fazendo atividade física? E essas 3.000, porque tem oferta, porque a gente oferece, quando a gente soma as crianças que fazem mais de uma atividade, são quase 9.000 atividades esportivas por semana. E o relato que a gente tem, aí como prefeita que eu posso falar, porque você vai ser a vice-prefeita, viu, Fábio? Mas o relato que a gente tem é que essas crianças que foram escolhidas eram crianças que estavam com sobrepeso, eram crianças que estavam com baixo peso, eram crianças hiperativas, eram crianças indisciplinadas e passaram a chegar em casa mais cansadas e dormirem, que essas crianças passaram a se preservar porque no outro dia queria acordar cedo para não faltar na atividade esportiva, que essas crianças aprenderam a se comportar na sala de aula, ou seja, é o esporte usado, né, Fábio? Não com aquele caráter elitista, com aquele caráter de competição só, mas na verdade como um direito de nivelar o desenvolvimento das pessoas. Isso para uma mãe, para um pai, é um negócio muito legal, porque eu sei que você conta um pouco aí assim, sobre os seus filhos, porque você era uma mãe de beira de campo de futebol, né? Talvez se tivesse os nossos projetos na sua época, você seria uma mãe de beira de piscina, uma mãe de... Não, mas eu fui mãe de beira de piscina, tudo quanto é coisa. De beira de quadro de voleibol, de basquete e de futebol. E é minha grande paixão. O esporte não tem como não. Mas eu venho dizer, e eu acho que o foco na educação fez com que nosso IDEB aumentasse. Eu acredito que o esporte fez a parceria com a sala de aula. E por isso que nós chegamos na nossa maior nota do IDEB. Eu acredito. Foi muito bom citar isso, porque eu ia colocar um pouco nessa questão. O caminho que nós escolhemos para transformar e melhorar o futuro da nossa cidade foi exatamente não perder as gerações. Portanto, não dá para esperar a gente ter dinheiro ou a gente ter condições de ter creche para todo mundo. A gente tinha que fazer agora, tinha que fazer hoje, tinha que fazer para todo mundo. Porque as crianças envelhecem, fazem aniversário e quando a gente vê já viraram adolescente e já estão na rua, né, Flávio? Exato. Então, a gente precisa soltar esses meninos no 6º ano
alfabetizados, a gente precisa soltá-los com educação alimentar, praticando esporte, com bons hábitos, com disciplina, para eles poderem resistir. Grande força para brigar junto ao Estado. Mas ainda da educação, para finalizar, para a gente esperar fazer isso. Baseou a nossa questão de vagas em creche da história desse município, estão atingindo os objetivos de vagas em creche para 2026, Flávio. Então, 10 anos antes, o Ubatuba está 10 anos à frente do que o Ministério da Educação preconiza para o Brasil. Professores concursados garantidos gostosos. Em que a gente saiu do INDEB de 5,6 acima da meta nacional. Que é o curso. Eu acho que a juventude deva ser o nosso concorrendo com as escolas particulares. Para dar segurança para esses coisa que eles nunca tiveram chance. Eu acho que a hora é agora e vamos fazer acontecer. Nós temos que fazer acontecer. Eles merecem. A escola, os alunos da escola pública merecem, são merecedores, porque de salário apenas. Eu falo de instrumentos. Estão ficando cada vez mais para trás. Um instrumento E o cursinho é um instrumento para isso. Pois é. E impressionante que os professores que dão aula em escola a gente tem que fazer até no fundamental. O que nós fizemos foi usar estrutura, é a gente transformar com criatividade, com determinação, tá, uma questão de desenvolvimento social, numa questão pedagógica, educacional, que vai fazer com que os nossos adolescentes, na verdade, nós temos alguns adolescentes que são adolescentes há muito tempo lá no cursinho, viu, Fala?
com muito orgulho. Nunca é tarde. Não, a gente tem lá alunos que acabaram o EJA com mais de 50 anos de idade e que estão dando um exemplo de que a gente pode ser jovem a preparar para o Enem e para o exame vestibular. Mas são essas experiências que fazem valer a pena, Flávia. E eu quero que você faça as suas considerações aí finais a respeito do porquê a gente pediu apoio vosso. A gente vai estar junto. Você faça suas considerações finais para eu poder depois dialogar um pouco e responder um pouco quem está nos assistindo. E eu quero, nessas considerações finais, você considere também a questão de que foi na nossa gestão que a gente instalou o CREAS, que é o Centro de Reabilitação Especializado em Assistência Social. E o CREAS tem entre as suas atribuições, com profissionais concursados, o CREAS funciona ali onde era a antiga Clínica Imagem, na Rua Maranhão, você dá uma assistência individualizada, mais afetiva e mais pessoal para as mulheres, que é um tema em que a gente precisa, as mulheres de risco, então, que a gente também precisa fazer essa proteção. Então, para finalizar, essa questão do que o nosso governo fez pelas mulheres, a participação das mulheres no nosso governo, queria que você se despedisse aí, mas também fizesse essas considerações de por que a gente está junto e formando aí uma dupla equilibrada. Então, gente, eu venho mais uma vez dizer a vocês que eu estou com o Maurício por respeito à nossa população, porque eu vi essa gestão fazer o impossível. Eu vi essa gestão fazer o que outras 7 gestões por onde eu passei não fez. E por ser mulher e por achar que chegou a nossa hora de trabalhar junto, de fazer o que for necessário. Porque lugar de mulher é onde ela quiser. Por isso que eu estou aqui. Eu sou 13 por Ubatuba. Boa noite. Boa noite, Flávia. E assim, só para a gente finalizar, gente, é um orgulho imenso. Eu saber que eu tenho a companhia de uma pessoa que tem a história da Flávia. A história da Flávia pessoal, de mãe, de mulher trabalhadora. Também vem com a história de participação na política que veio de berço, né, Flávia? Do saudoso pai, saudoso Mota, o pai da Flávia, que as pessoas aqui de Ubatuba, eu não tive o prazer de conversar com ele, de aprender política de berço e confiado na minha pessoa, de estar junto, apostado nessa administração que escolheu cuidar das pessoas que precisavam cuidar, escolheu cuidar primeiro das que precisavam. E entre as que precisavam da educação, administração feita para que a gente possa ter uma preciso que você esteja muito, muito descansada, tá ok? Um grande abraço. Pessoal, e aí agora, depois dessa excelente experiência da gente estar dialogando com a Flávia aqui, eu me senti um entrevistador amador, mas muito à vontade, porque a Flávia é uma pessoa hiper do bem. Então eu reforço aqui o pedido para que você que é mulher, você que é mãe, você que é esposa, que você na nossa administração, que você consiga perceber o quanto que a gente fez para beneficiar, continuar, tá? Não é hora, não é momento de trocar o certo pelo duvidoso, muito menos é momento que não tinha creche, um passado em que a merenda era feita de escândalos e de carências, um passado em que a mulher não era respeitada,
em que a criança não era priorizada. Não é hora da gente voltar para esse passado, muito menos trocar o que está dando certo. Portanto, eu venho aqui referendar. Vem com o 13, vem com o Maurício e Flávia. E entre nos finais de semana. Eu quero deixar muito claro que essa é uma discussão que está acontecendo na nossa secretaria. É que na temporada todos os finais de semana. Não é fácil, não dá para que a gente prometa, mas o que eu sei é que já está em de educação e nossa secretária adjunta de educação, tá? Tem que estudar o quanto que vai ficar mais no orçamento, os trabalhadores precisam do descanso remunerado, então como que a gente vai adaptar essas crianças com funcionários que são diferentes do que elas convivem no dia a dia, como que vai ser todas essas questões funcionais. Mas a gente não se exime de discutir essa questão no próximo mandato, até porque ela já está em discussão. E aí uma das outras perguntas que nos chegam é a respeito da criação de uma controladoria no município. Eu sou uma pessoa que prezo, porque trago de berço, porque trago com a minha formação católica, entendeu? A questão da honestidade. E essa questão, quando a gente chega num poder público, numa prefeitura como eu cheguei, a gente precisa muito mais do... Mas num lugar que é muito grande, que são diversas secretarias, que lidam, em vez de lidar com a renda que eu sempre tive, lida com milhões, que é o orçamento da prefeitura, a gente precisa de determinação para fazer o controle disso. Tá? Já havia determinação do Tribunal de Contas, determinação judicial, para que esse instrumento da controladoria fosse instalado no município. Ele é um instrumento que não é novo, mas que não havia até nós assumirmos. Nós, na reforma administrativa, instalamos a controladoria, e essa controladoria hoje é ocupada pelo Ralph, um funcionário extremamente capacitado, no qual eu aprendi a ter muita confiança, mas que é um funcionário concursado. Não é uma pessoa que veio indicada por mim ou que veio junto com a política. Tá? E aí, qual o trabalho que a controladoria faz hoje no nosso município? É a controladoria quem faz, o nome já diz, todo o controle dos gastos públicos. A controladoria avalia os procedimentos das nossas secretarias, monitora as licitações municipais, faz um monitoramento de cada setor da prefeitura, desde o patrimônio até dar resposta para o Tribunal de Contas. Então, o público é para controlar as ações da administração pública. O Ralph e as pessoas que estão ao lado dele têm feito um trabalho excelente. A gente tem um cálculo que a instalação da controladoria a instalação da controladoria em Ubatuba já proporcionou uma economia ao redor de pelo menos 5 milhões de reais. A gente não conseguiu ainda medir isso de maneira mais precisa, mas a gente acha que isso aqui, que a controladoria já economizou por volta de 5 milhões só na correção de procedimentos que estavam incorretos, no realinhamento de valores em licitações, em colocar freios em algumas atitudes, em alguns hábitos que a administração fazia e que eram prejudiciais ao patrimônio público. Então, a controladoria é um ganho do nosso governo. O Ralph e a nossa controladoria passaram a servir de referência para o Tribunal de Contas Regional, que vira e mexe, liga para cá para perguntar algumas questões, e passou a ser referência porque o Tribunal de Contas indica a Prefeitura de Ubatuba como referência para os outros municípios virem controle dos gastos públicos. Então, espero ter conseguido responder
e dizer que eu quero ganhar a eleição, apoio, peço voto, porque eu quero aumentar a eficácia da controladoria. A gente ainda tem muito a ganhar, tá, com essa questão de controle de gastos públicos. Eu quero avançar muito, avançar muito. Vem aqui para mim agora uma outra questão muito legal, que eu fico muito feliz de conversar sobre ela, que é a questão com Wi-Fi livre para a população. Foi passado o cabo de fibra ótica pela cidade, e esse é um projeto que a gente quer deixar, ele é um projeto simbólico para a gente falar aqui, porque ele mostra o quanto a nossa administração vem trabalhando duro, firme, determinada para desenvolver esse município, para modernizar Ubatuba desde o início do governo. As praças digitais com o canal de Wi-Fi livre, elas são parte do processo de modernização administrativa que incluiu a reforma e no Fácil, que ali na prefeitura, no primeiro piso, em que a gente que nunca os funcionários acreditavam que a gente, claro, moderno, modernizado, com um banheiro para eles, humanizando e profissionalizando o atendimento do cidadão. A organização incluiu uma troca de máquinas e equipamentos por toda a prefeitura. Ele inclui a gente interligar todos os prédios rápida, de maneira a facilitar a troca de informações dentro da prefeitura e fibra ótica, o link de internet vai ser rápido e aí nós vamos fazer a instalação de geração depois, tá? A primeira praça deve ser quem nos fez a pergunta, quem está nos assistindo, no Ipiranguinha, no Parque dos Ministérios, no Taquaral, no Sul. São 13 praças de Wi-Fi livre nesse circuito nosso de Ubatuba. Tá? Então, a finalidade de você ter praça com Wi-Fi livre é você fazer inclusão digital nesse município. É você fazer com que as pessoas que têm o seu celular não precisem ficar gastando dinheiro para comprar crédito e comprar banda. É só elas irem lá onde vão estar as praças com Wi-Fi livre e poder se conectar e fazer essa questão da inclusão digital. Portanto, junto com as praças de Wi-Fi livre, a gente também fez, e aí norte a sul, do Puruba e Pissinguaba até o sertão da Quina e Amaranduba, passando pelo pé da serra, a gente instalou 18 informática, vamos chegar a 18 para todos modernos, conectados na internet, onde foi o nosso anel de fibra ótica, internet de rapidíssima velocidade. Então nós vamos ter, ao longo dos próximos anos, uma cidade cada vez mais plugada, uma juventude com cada vez mais possibilidades de inclusão digital, e a gente vai fazer com isso também toda a população, inclusive as pessoas que estão tendo contato com a tecnologia agora, têm mecanismos eficazes e baratos para poder ter acesso à rede mundial de computadores. O Wi-Fi livre é um avanço, uma modernização que eu sou entusiasmado por ele, não vejo a hora de ter essas praças digitais funcionando junto com a juventude, junto com os moradores, poder fazer esse diálogo e todo mundo poder se mostrar, tá ok? Aí, entre as outras questões que nos chegam aqui, vem nos perguntar
sobre projetos sociais e convênios. E isso para uma administração que se propôs a cuidar de gente, a cuidar do social como prioridade. Nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, quando a gente entrou, e é importante que você que está aí nos vendo, preste atenção. A gente tinha 5 convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Social, atendendo 140 pessoas. Depois de 3 anos e meio de governo, a gente, com entidades sociais nesse município, 19 convênios, tá? Que hoje atendem a 8.500 pessoas. Para 8.500 pessoas atendidas,